apresentando, né? Fui aluno também da UFC Campus Sobral. Meu nome é Renato, sou atualmente aluno de mestrado do Senai Cimatec. Então, como vocês já estão sabendo, sempre foi uma parceria, né? Em virtude do meu mestrado, um tirocínio, né? Que chama um dos requisitos para mestrandos lá no Senai Cimatec, que é uma instituição atrelada ao Senai de pós-graduação, né? E esse tirocínio é um requisito associado a você participar de disciplinas em outras universidades ou no próprio Senai Cimatec, enfim, algum curso de graduação. E aí, dentro desse contexto da disciplina de instalações elétricas industriais, que eu estou fazendo meu tirocínio, a gente pode estar fazendo esse adendo aqui, um mini curso aqui, né, um bate-papo sobre esse segmento da indústria e do setor de transmissão de energia elétrica, né? Eu também sou funcionário da Chesf, né, além de aluno do mestrado de Senai Cimatec, então já estou aí há 9 anos na Chesf. Para quem não conhece, a Chesf é a Companhia Hidroelétrica de São Francisco. Ela é uma empresa do ramo de geração e transmissão de energia elétrica e, enfim, ela tem instalações aí espalhadas por basicamente todo o Nordeste, com exceção do estado do Maranhão, e a gente tem diversos ativos, tanto no setor de geração. A gente vai ver um pouco ali na apresentação. Não é uma apresentação institucional, certo? Eu vou falar porque realmente são ativos que a empresa possui, são divulgados aí na própria página da companhia, então, de maneira eu estou falando aqui pela empresa, mas bate com um pouco do conhecimento que eu tenho e também são todos os dados aqui que eu vou falar são divulgados aí, são acessíveis, então vai coincidir por conta da minha experiência pessoal e profissional, mas não é uma apresentação institucional, né? Só para ficar claro. E tentar focar um pouco nesse bate-papo, tanto na minha vivência, né? Nesse tempo aí atuando na nossa área. Eu lembro bem que eu estava na situação de vocês aí no sétimo semestre, sexto semestre, oitavo semestre, né? Como é que a gente fica. A gente fica nessa ansiedade aí pela formatura, já querendo saber um pouco como é que é o mercado. Algumas pessoas já se direcionam um pouco antes, né, e já conseguem ter um entendimento, uma visão melhor disso. Outras já demoram um pouco mais a procurar essas informações, né, a tentar entender mais ou menos a dinâmica do mercado. Já outros seguem a área acadêmica, isso é muito normal, isso é o perfil de cada turma, sempre vai haver esses percentuais. Então, parte do intuito aqui também é mostrar, né, dar conhecimento a vocês dos possíveis segmentos de atuação, até profissional para vocês, né? Às vezes você saber que existe, abre uma porta, abre uma janela, uma oportunidade ali para você atuar e se especializar nisso, né? Então, pessoal, esse adendo aqui à disciplina, meu plano é, conversei com o Weber aí, a gente fazer 3 unidades aí gravando aqui no canal do Weber, né? A unidade 1 seria um tópicos gerais, sistema elétrico, potência, né? A gente, enfim, vai abordar conceitos gerais que a maioria de vocês já sabem. Seria mais um reforço, a gente vai conversar, mostrar um pouco, né, a robustez, né, do setor elétrico, focado, lógico, no segmento de transmissão, que é onde eu atuo, né? Eu planejo mais 2 unidades, aí a gente vai começar com conteúdos um pouco mais técnicos, né? Na parte de projetos de subestações de alta tensão, que a gente vai falar um pouco sobre arranjo físico, dimensionamento de barramento, materiais que são aplicados, né? Um pouco de malha de aterramento, aspectos mais específicos, lógico. Não é um curso para você aprender a fazer projetos de subestação, né? O intuito não vai ser esse, mas vai ser para você ter noções gerais do que é aplicado, né? Das práticas, né? Questão de distâncias elétricas. E na unidade 3, a ideia que eu conversei com o Weber foi
a gente tem dá uma geral em equipamentos de alta tensão, né? Tanto nos equipamentos de manobra, quanto nos equipamentos de proteção contra surtos atmosféricos e de manobra, né? No caso, os para-raios, transformadores para instrumentos e os próprios transformadores em reatores de potência. Como são cursos, assim, são temas muito vastos que caberiam disciplinas para cada um desses temas que eu estou mencionando. Então, o intuito realmente é a gente ter noções gerais e para, nesses casos, o dimensionamento vai ser conforme a dinâmica de cada encontro, né? Mas o meu planejamento é a gente ter pelo menos uma aula completa para cada uma dessas unidades. Essa de hoje vai ser um pouco mais rápida, porque são tópicos gerais. Eu vou tentar ver mais ou menos pelas perguntas o perfil de vocês, né, que vão acompanhar esse curso. E espero aí que seja produtivo e proveitoso para todo mundo. Então, pessoal, o sistema elétrico de potência, né, o que seria isso, né? É o conjunto, né, na realidade, de infraestrutura, de equipamentos, até mesmo de serviços, né, que fazem com que um recurso natural, ou mesmo não natural, enfim, seja transformado aí de modo que isso possa ser utilizado por vocês aí na residência para assistir essa aula, para gerar empregos, para gerar renda, né? Então, como é que, de modo geral, funciona, né? A gente sempre vai ter uma geração, né? E para eu gerar, eu vou precisar ter uma fonte, né? Para essa minha geração. No caso desse exemplozinho aqui, a fonte é hidráulica, né? Ou seja, vem da água, né? Essa água está passando aqui por máquinas, né? Por turbinas, e por conversão eletromecânica de energia, vai me gerar a eletricidade que, após, né, ser elevada aqui nos meus transformadores elevadores, vai ser transmitida por longas ou curtas distâncias, né? Hoje a gente tem a geração distribuída, que mudou bastante esse panorama, mas, de modo geral, a geração de grande porte ela está um pouco mais distante dos centros de consumo, então ela vai precisar de linhas de transmissão. E aqui eu vou ter novamente estações para reduzir essa tensão, né, a nível de distribuição, e nas cidades, nas residências, nas indústrias, essa tensão vai ser novamente reduzida para um nível que possa ser utilizado aí para executar tarefas simples ou complexas, mas de todo modo vai executar alguma finalidade, né? Então, o Brasil é diferente do lado mais moderno do mundo. Ela tem a matriz energética basicamente hidráulica, né? Então, a maior fatia, né, isso aqui é de 2020, a maior fatia da gente ainda é hidráulica, né? São essas grandes usinas, os grandes projetos de engenharia que foram desenvolvidos, enfim, isso aí tem toda a história do setor elétrico, como é que foram essas primeiras usinas, né? O regime militar também investiu bastante nisso, trouxe um know-how, né? Quem não sabe, know-how é saber, né? Ter o conhecimento daquele tipo de atividade, ou, enfim, daqueles projetos, né? A gente, engenharia é algo que você importa também, né? Conhecimento é algo que você importa. Então, o Brasil, ele não tinha, na época, engenheiros que sabiam construir do zero uma usina. Então, você vai trazer, né? A gente tem um projeto russo, a gente tem um projeto norte-americano, né? De geradores hidráulicos. Então, mas ainda assim a gente tem outras fatias aqui, né? Com destaque para energia eólica e energia solar, né? Nossa região, eu hoje moro em Pernambuco, né? Mas sou cearense, sou natural de Camusim. Então, Camusim a gente tem, se eu não me engano, Campo Formoso, né? Uma eólica. A gente tem um potencial solar muito grande, né? Já teve leilões aí de energia solar e eólica que vai gerar grandes investimentos aí para o nosso estado e para o Nordeste como um todo, né? Então, sempre essa fatia relativa à energia solar e eólica, ela como já é de
conhecimento de todos vocês, ela, a tendência é só crescer, né? E isso está evidenciado, inclusive, nesses gráficos aqui. Um é relativo ao ano 2021, né? A energia hidráulica, ela vai reduzindo aqui a fatia dela, né? Aos poucos, a gente vai dependendo menos de recursos hídricos, né? Enquanto que a energia solar, né? Ela vai aumentando a participação dela, e bem como a energia eólica, né? Recentemente a gente teve também a regulamentação das eólicas offshore, né? Que também devem trazer mais investimentos ainda nessas áreas aí para a nossa região. No Brasil como um todo, mas especificamente para a nossa região, que a gente tem ventos bem comportados, né? A gente tem um sol intenso o ano todo, né? Então a gente dispõe bastante dessa fonte e pode cada vez mais aí gerar energia a partir dessas fontes. Enquanto isso, a térmica, apesar de importante em momentos de escassez hídrica, né, ela há previsão de alguns investimentos exatamente por conta dessa necessidade, né, mas a gente não tem como premissas aí, pelo menos do que eu vejo, grandes apostas, né, em geração térmica. Isso aqui é uma projeção de 2025, né, que obtive direto do papel, né, a gente vai ver um pouco o que são esses documentos, né, como é que é feito esse planejamento, mas enfim, o panorama atual aqui da nossa matriz energética é isso, e isso aqui dá vários indícios de onde é que vão ser os investimentos, onde é que vocês, a boa parte de vocês que estão aqui, estão vendo os vídeos, muito provavelmente vão se especializar, né? Então, a gente tem realmente um cenário aí para o médio prazo, de um crescimento bem expressivo aí principalmente da energia eólica, né? Então, em números aqui, essa tabelinha, ela mostra essa evolução, né? Basicamente aqui a energia hidráulica fica no mesmo patamar, né, nessas projeções, que a gente não tem mais grandes investimentos em hidrelétricas. A energia térmica aqui também está tendo crescimento, não tão significativo. A nuclear, só alertando, né, que apesar daqui estar 2023, 2024, 2025, isso aqui são projeções, né? Então, a gente vai ver ao longo dessa aula, isso é avaliado em função, enfim, das demandas projetadas, né, da projeção de desenvolvimento econômico, né? Então, é feito esse planejamento de como é que vai haver essa evolução da capacidade instalada do Sistema Interligado Nacional. A nuclear, a gente não tem previsão de mais investimentos, enquanto que a eólica e a solar, realmente aqui a gente tem algumas projeções aqui, né? São cenários lá que os estudiosos fazem, mas a gente tem uma evolução clara na capacidade instalada para essas fontes, né? Sendo que a solar aqui, de certa forma, ela chega a 5 vezes aqui a capacidade instalada em 2021, né, ano passado. Então, a depender da projeção, eu vou ter um aumento muito significativo, e também da eólica. Então, pessoal, mostrei aquele desenhozinho é bacaninha, bonitinho. Mas, normalmente, como é que é feito, né, principalmente essa questão da hidrelétrica. Então, aqui a gente tem uma imagem aqui do satélite que evidencia um pouco, na prática, né, aquela figurinha que eu mostrei, que fica um riozinho com as tupinazinhas, né? Então, na prática, você tem um rio gigante, né, que é o Rio São Francisco, aqui é a usina de Sobradinho, né? Aqui você tem os geradores, e aqui você tem as comportas, né, que elas podem fazer um alívio quando o reservatório está alto. Então, você tem aqui um reservatório a montante e a jusante, né? Um está acima, outro está abaixo. Então, a ideia da hidrelétrica, né, é que esse fluxo, né, essa vazão desse rio, que já é natural, já seria natural do rio, ela gere energia elétrica
partir desse movimento da água, né? Então é um movimento absurdo, né? Realmente, para quem não teve a oportunidade de conhecer o Rio São Francisco e conhecer algum dia, é um rio que realmente tem dimensões que são espantosas para quem nunca viu um rio desse porte. E aí, nessas grandes obras de engenharia, que já não ocorre já tem um tempo, esse fluxo era interrompido por essa barragem, você faz uma barragem, e aí começam a entrar os aspectos da engenharia, né? Aqui, primeiro, você tem um grande projeto de engenharia civil, né? De engenharia de estrutura, né? Você fazer uma barragem dessa, realmente, são aspectos multidisciplinares, você tem que ter uma mão de obra muito especializada, um projeto bem robusto, né? Um projeto mecânico também muito robusto, máquinas muito robustas, né? E depois que você represa esse rio, você começa a utilizar o fluxo, né? De liberadas as máquinas, né? Depois liberadas as turbinas, para girar essas turbinas, e a partir da rotação das turbinas, do movimento das turbinas, você tem essa conversão eletromecânica de energia para obter energia elétrica na saída. Então você gera em uma tensão menor, né? Porque senão você vai demandar muito dieletricamente dos equipamentos, né, no seu projeto. Então não é interessante que você gere em altas tensões, mas em contrapartida, para você transmitir por longas distâncias, você vai ter que elevar o nível da sua tensão. Lógico, eu estou falando desses casos que a gente está analisando, voltados para o sistema de transmissão, né? Lógico, tem a geração distribuída, que já fica do lado da carga, etc. E aí, sempre que eu me referi aqui, eu estou tentando falar mais do sistema interligado nacional, né? Os casos mais convencionais. Então, a gente tem transformadores aqui logo na saída das máquinas, né? Conectados pode ser barramentos blindados ou, enfim, cabos bem robustos, né? E esses transformadores elevadores, eles se conectam via linhas de transmissão, acho que dá para ver aí, né, desses tracejados aqui, as subestações que vão se conectar ao sistema interligado nacional, né? Então aqui a gente tem uma subestação na qual se conectam os secundários desses transformadores aqui, e a partir dessa subestação aqui outras linhas se conectam, né? E aí sai linha para esse lado, sai linha para esse outro lado aqui, tem uma torre aqui dentro do rio, né? E dessa forma, a energia que é gerada aqui nessas máquinas, ela é escoada para todo o sistema interligado nacional e é consumida, enfim, nas casas, em indústrias, e universidades, escolas, etc. Né? Essa aqui é uma foto, dá para a gente ver alguns detalhes, né? A questão do desnível aqui, né? Você vê que esse rio realmente, essa vazão, ela realmente vai passar por algum lugar aqui, né? Então ela pode passar pelas comportas quando o nível da vazão já estiver tal que eu não tenha mais capacidade de aumentar a minha geração. Então se eu não posso usar o meu recurso, né, o movimento da água para gerar energia elétrica, eu libero ela sem gerar energia elétrica, né? Seria esse o objetivo das comportas. Então, daqui, né, eu tenho meus transformadores que levam linhas aqui para essa subestação, e nessa subestação aqui outras linhas são conectadas nas barras que levam a energia até as cargas, né? Então estou transmitindo potência aqui para diversos locais aqui, né? Então você vê torres aqui espalhadas, mas todas essas torres que vocês estão vendo aqui, em algum momento chegam na subestação, né, e se conectam eletricamente à minha fonte que está gerando nesse ponto, né? Então a gente costuma muito ter aquela representaçãozinha, né, de unifilar. Eu estou me conectando aqui na barra, e daqui estão saindo outras linhas, né? Então isso aqui tudo, né,
se resume a esse unifilarzinho, né? Tenho aqui minha geração, né? Tá aqui. No caso, faltou aqui só o transformadorzinho aqui, né? Não tem uma conexão direta da minha fonte, né? Mas se eu resumir isso aqui como minha fonte, né? Aí faz sentido a gente dizer que está tudo se conectando a uma barra e essa barra está aqui na subestação. É isso aí, eu também vou mencionar um pouco quando a gente vê um pouco mais projeto de subestação, mas às vezes a gente fala barra, então quem não conhece vai imaginar uma barra, né? Imaginar uma barra mesmo metálica. E na realidade barra é só um nome bonito, um nome, digamos assim, já para quem é da área se familiariza, mas na realidade barra ela pode ser tanto condutores flexíveis, como os dessa linha de transmissão, quanto condutores rígidos, pode ser realmente mais parecido com a barra, mas pelo menos do que eu tenho mais vivência, as barras elas ou são um feixe, um único condutor, um feixe de condutores flexíveis, né? Ou um condutor rígido tubular, certo? Então, o que normalmente a gente aplica na barra são condutores desse tipo. Essa vista em corte aqui, ela evidencia um pouco mais o que eu falei, né? Você tem o rio aqui, a montante da turbina, o rio a jusante, e tem os dutos forçados aqui, que vão forçar esse fluxo aqui pelas turbinas, as turbinas vão girar, e aí você vai ter aqui a saída do seu gerador e algum ponto conectado aos barramentos blindados, né? Normalmente são barramentos blindados, e vão lá para o disjuntor do gerador, que depois sai para os transformadores elevadores. Né? Não vou entrar muito em detalhe aqui, porque realmente isso aqui tem um nível de detalhamento muito alto para entender exatamente. Vocês também já tiveram bastantes disciplinas aí sobre isso, né? Vai ter outra de produção, então isso aí vocês vão ver bastante ainda. Aqui é outra imagem, né? Já dá para ver um pouco melhor aqui os transformadores elevadores. Eles estão aqui, os transformadores e os elevadores. Não sei se a qualidade está tal qual que dê para ampliar, não. Mas enfim, eu chego com esses meus condutores aqui no secundário, né, ou no primário, vai depender da referência. E esses transformadores aqui, cuja função é elevar a tensão, se conectam aqui via esses pórticos aqui, a subestação que está vindo aqui, está entrando, está saindo aqui do sentido da imagem, né? A gente tem aqui as comportas, né? Caso o nível do reservatório aqui chegue no nível muito elevado, né? Que põe em risco a própria vazão mesmo, a própria usina, a usina vai verter, né? Como se chama, abrir as comportas e isso, enfim, essa água não vai gerar energia. Um detalhe aqui dessa imagem é que dá para ver que essa usina foi feita aqui com a capacidade de ampliação, né? É interessante porque é algo tão robusto, né? mas que foi feito sim, com a capacidade de ampliação. Né? Se fosse necessário ampliar, saía instalando transformadores aqui, outros dutos forçados, outras máquinas internamente aqui a casa de força. Enfim, e outro detalhe interessante aqui também é um pouco da infraestrutura, né? Fica pequeno aqui, mas aqui você vê uma ponte móvel, né? Que ela é utilizada exatamente para transportar essas máquinas aqui, que tem um pesozinho bastante considerável até o local onde elas são instaladas, né? Então, por isso que você vê esses trilhozinhos aqui. Enfim, é uma infraestrutura gigantesca e vale muito a pena conhecer, né? Não sei atualmente, mas até outro tempo tinha sempre aí uma visita técnica aí pela universidade. Na época eu tive a oportunidade de ir como aluno, como estudante também. Mas mesmo que não vá como estudante, tem pacotes aí nos quais é possível, além de conhecer o Rio São Francisco, que é muito bonito, conhecer também as usinas da Chance. Então, acho que vale muito a pena aí para os estudantes fazer caso tenham a oportunidade de conhecer. Aqui no Lago de Sobradinho também tem um exemplo aqui de uma placa fotovoltaica aqui flutuante, né? Você vê aqui os cabos que estão conectando ela, lógico, dentro d'água, né?
E isso aqui foi um P&D, foi bastante divulgado aí. O Brasil já tem outros locais que tem essa placa flutuante. Tem alguns aspectos interessantes, né? Você não precisa ocupar terreno com placa, né? De uma certa forma ajuda a resfriar por conta da água. Enfim, tem algumas discussões bacanas aí sobre placas flutuantes, né? Placas fotovoltaicas flutuantes. Eu realmente não sou especialista nisso, não participei, mas está gerando bastantes trabalhos aí, bastantes apresentações, artigos aí, sobre o tema, né? Então, e fotos bonitas também, né? Isso aqui é uma usina nuclear, né? Uma das que a gente tem no complexo de Angra. Não é da Chesf, lógico, né? Que é da Eletronuclear. Era uma empresa vinculada ao grupo Eletrobras e recentemente, junto com o Itaipu, foi desvinculada do grupo, né? Mas basicamente é a mesma filosofia, né? Você gera numa tensão inferior, você vai elevar numa subestação elevador, enfim, às vezes você tem duas subestações, uma só para elevar e uma só para seccionar e transmitir. Nesse caso aqui, eu não conheço essa subestação, mas imagino eu que esteja parecido com a que eu mostrei de Sobradinho, né? Você já se conecta direto aqui na subestação de um lado e do outro lado as cargas aqui, saindo com essas torres de transmissão aqui, em níveis de tensão que vão escoar a potência até os grandes centros. A gente tem as eólicas também, que aproveitam o movimento aí o vento, né? O movimento do vento é complicado. Então aproveita um vento aí para gerar as turbinas e girar as turbinas e gerar energia elétrica, né? A gente tem elas onshore e offshore. Então, hoje em dia, a gente no Ceará aí não faltam exemplos. A gente tem como eu falei no início, um vento bem comportado que propicia essa geração. Então, basicamente, elas também geram, né, e precisam se conectar em algum ponto do sistema elétrico para escoar a energia, né? Então, pessoal, depois dessa breve introdução aí à geração, agora a gente vai se focar um pouco mais no sistema de transmissão de energia elétrica. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, você pode seguir. Não. Renato, tá ouvindo? Tô. Pronto. Não, por enquanto o pessoal tá caladinho aqui, mocadinho. Caladinho. Hoje é mais papo mesmo, Mas são aspectos. entendo pergunta, se for relevante na hora que você estiver falando, Pronto, não se aí você preocupa fala, não né? que isso, que eu pego e falo aqui. Porque agora eu vou realmente aqui, como eu falei no início, né? Eu atuo no segmento de transmissão e assim, pessoal, a atuação profissional, ela é segmentada, né? Você não vai atuar em tudo, né? Mas pode ser que tenha um cara que conheça um pouco de tudo, tenha vivenciado um pouco de tudo, né? Mas realmente, na atuação profissional, você termina se especializando, né? Lógico que eu não estou falando de especializar a ponto de você fazer só uma coisa, né? Você tem um conhecimento de tudo, mas naturalmente vocês vão se especializar em alguma coisa, né? Quem trabalhar com energia solar vai terminar enfim, se focando mais em algum tipo lá de produto que ele se familiarize melhor, um modelo que ele teve mais sucesso, e aí tem uma segurança maior que não vai dar problema, vai ter uma preferência, vai terminar se especializando mais naquele tipo, sei lá, de inversor, ou já vai ter o cara que vai mais pro lado do orçamento, vai ter o cara que vai mais pro lado do projeto, vai ter o cara que vai até para regulação, como a gente vai falar aqui um pouco sobre essa área. No meu caso, eu atuo dentro do sistema do segmento de transmissão de energia elétrica, eu atuo com projetos de subestações, né? Então a gente, de certo modo, atua vendo essa questão de arranjo físico, de dimensionamento de barramentos, a parte mesmo de disponibilidade física, às vezes de espaço, coisas simples, né? Mas você já tem que ter uma infraestrutura, às vezes na sua cabeça, né? Ali de se vai caber, se não vai caber, se dá distância elétrica, se não dá. Isso a gente vai ver um pouco mais na próxima aula.
Mas o sistema de transmissão de energia elétrica, né, basicamente, ele é composto das linhas de transmissão propriamente ditas, né, das subestações. E tem vários tipos aí, tem defasadora, não sei o quê, a conversora, né, você tem elos em corrente contínua, mas no geral o que a gente vai ter são subestações elevadoras, abaixadoras e seccionadoras, né. As seccionadoras que eu menciono, diferente das elevadoras ou abaixadoras, elas não têm transformadores na sua composição, né? Então, basicamente, ela é no mesmo nível de tensão, a subestação toda, mas ela seria uma espécie de nó elétrico. Então, com exceção dessas subestações seccionadoras, as subestações elevadoras e abaixadoras, elas são mais facilmente compreensíveis, né? A função delas é reduzir ou elevar a tensão elétrica ao nível de transmissão ou ao nível de consumo. Então, como eu já tinha mostrado lá, né, aquele fluxo daqui, né, desses transformadores elevadores, né, eu tenho minhas máquinas aqui que estão gerando, estão se conectando aqui, né, os geradores estão se conectando nos meus transformadores elevadores, né, que eu tenho alguns bancos aqui de transformadores elevadores, né, unidades monofásicas formando bancos trifásicos. E aí, só para ficar claro aqui, né, tem quantos... ficou meio espaçado esses condutores aqui, mas a princípio aqui eu tenho 4 circuitos, né? Os cabos para-raio, às vezes, que Renato, confundem só uma pergunta. Até uma Fala. curiosidade minha. Os bancos, os transformadores, eles são monofásicos e eles são arranjados para formar um trifásico, né? Monofásico. Mas por que Exato. não um trifásico? Por causa de manutenção? Exato. Aqui você, muitas vezes, tem a figura da unidade de reserva, né? Certo? Então, você tem um transformador, isso aí a gente vai ver um pouco sobre subestação, foi até você comentar, eu não ia nem comentar disso, não. No caso de bancos, né, como a literatura fala, da questão da confiabilidade, se você tem um transformador trifásico e você perde aquele transformador, você perde sua geração, né? Se você tem um banco de transformadores formados por unidades monofásicas e tem disponível uma unidade monofásica, caso você tenha defeito numa das unidades, você pode prontamente, né, com o menor impacto possível, substituir, não substituir fisicamente eu tirar essa aqui e colocar uma nova. Não, você já deixa uma predisposta para ser unidade de reserva. Então, eletricamente, você vai desconectar a unidade defeituosa e vai conectar a unidade reserva e vai passar a fazer a função da unidade defeituosa enquanto a unidade defeituosa é reparada. Tá? Então, assim, porque isso aí envolve até um pouco o aspecto regulatório, sabe? Qual é o prejuízo para o cara que gera? No caso aqui da gente não, porque aqui depois da renovação das concessões, passou a ter uma tarifa mais de OIM, associada ao OIM, né? Sem risco hidrológico. Mas no caso de uma geração eólica, por que o cara bota um banco na saída? Né? O cara ele recebe pela disponibilidade dele, por ele estar gerando. Né? Então, se ele bota um tráfego trifásico pensando em economizar, e ele assina um contrato de disponibilidade de potência e não está entregando, ele vai ter que comprar no mercado livre. E é bem mais caro. Então, termina perdendo essa economia em aplicar unidades monofásicas, em aplicar uma unidade trifásica, ao invés de 3 monofásicas e deixar uma reserva predisposta. Entendeu? Então, aumenta a confiabilidade da minha geração e do próprio sistema de transmissão, como a gente também pratica, né? No sistema de transmissão é um pouco diferente porque eu tenho a chamada parcela variável. Então, se eu não estiver executando a função de transmissão, eu pago multa. Qualquer concessionário paga multa, né? Então, se você tiver uma unidade de reserva disponível, você pode mitigar esse tempo de indisponibilidade daquela função de transmissão, de modo a continuar prestando o serviço e, enquanto está utilizando a unidade de reserva, você repara a unidade então defeituosa. Entendeu? Mas essa, por exemplo, são duas perguntas que eu tenho na verdade.
A primeira tipo, esse chaveamento de transformador para um transformador, né, que esteja em reserva. Marcelo até mencionou aqui transformador de contingência. Ela é feita linha viva, né, assim, é direto, chaveamento direto, né? E a Veja, segunda, assim, aí pode fazer. deixa eu fazer logo as duas aqui, que aí eu muto o microfone. E a, Não, e a segunda era que o por conta de você estar em uma unidade de geração, tipo, você pega um Xingó da vida, 3 gigawatts, né? Cada máquina de 520, tipo, pesado. uhum. Tipo, deixar ela capenga, você não tem um desequilíbrio muito próximo da geração, não, que pode dar falta de sincronismo, sei lá, na máquina, tipo, a máquina deixa de estar sincronizada com a rede, porque tá uma fase capenga. Não, então, como eu falei, né? Essa desconexão, ela demanda um tempo, né? Você não sai uma e entra outra, né? Pelo menos não para esses casos de grande porte. Pode ser que tenha um caso de pequeno porte aí que o cara consiga fazer um chaveamento rápido, aí eu particularmente desconheço, sabe, Evan? O que a gente faz é deixar uma pré-disposta, já deixa ela instalada lá, fase, tudinho. Você não vai tirar a defeituosa e colocar a reserva, não. Você faz uma infraestrutura, lá a gente, no chão de fábrica, a gente chama de barra reserva, para quando você tem a perda digamos, da unidade, você tem uma unidade defeituosa, você desconecta eletricamente, tira cabo, conector, desconecta dos portos aqui aos quais ela pode estar conectada e vai e conecta a outra onde ela está, entendeu? Mas isso é físico mesmo, não é nada, digamos assim, de chavear. Você tira uma, coloca a outra. Não, infelizmente não tem essa solução tão simples, né? Pode até ter, mas aí você tem um aumento de custo, né? E como a gente vai ver, o mercado é regulado, então tudo é regulado, até isso é regulado, até a unidade de reserva é regulada, no caso do sistema de transmissão. Então, se você fizer isso, realmente você vai ter um custo grande, porque aí vai implicar no disjuntor, vai implicar enfim, no esquema todo de conexões, etc. Mas a sua outra pergunta é que, enquanto você substitui a unidade defeituosa pela unidade de reserva, aquela sua função de transmissão ela está fora. Realmente não tem como você ficar funcionando só com duas fases. Só que vai ser por um tempo muito menor do que o que seria se você perdesse uma unidade trifásica, que aí você teria que reparar ou tirar o equipamento e voltar a colocar um novo, ou mesmo substituir apenas uma unidade, né? Vídeo que aconteceu em Roraima, né, que é um sistema, ela não está no sistema interligado nacional, que aquilo tudo foi ocasionado por manobra mesmo de você ter que tirar um equipamento defeituoso e colocar outro equipamento, entendeu? Então, às vezes, você não tem uma solução fácil porque a gente está lidando realmente com equipamentos de um grande volume, um grande peso, materiais, distâncias muito grandes, você não consegue fazer isso de maneira célere. Assim, você consegue fazer mais rápido do que o que seria substituir o equipamento por completo, né? Você tem aqui um transformadorzinho aqui na base, né? Desculpa aí, não está muito boa a posição aqui, né? Mas você tem aqui, normalmente ele tem uns passadiços aqui que fica instalado. Tem a basezinha dele aqui, você vai ter aqui no pezinho dele aqui, você vai ter, alinhado não, aqui, né? Vocês me desculpem aí o desenho, ficou pouco. Mas é inevitável, você tem um trabalho todo se você não tiver uma unidade reserva, você vai ter que tirar essa unidade, colocar outra unidade, né? E durante esse tempo, você ainda vai ter que fazer as desconexões elétricas, né? Vamos dizer aqui que o arranjo, ele implica aqui numa cadeia de suspensãozinha aqui, tá? Duas cadeias de suspensão. Vou fazer aqui um caso, teria uma terceira fase, lógico. E aí você tem que sair desconectando esse cabo aqui, tem que sair desconectando esse grampo aqui que vai ter na cadeia, você vai ter que desconectar esse conectorzinho aqui, aí vai remover esse equipamento, vai baixar o óleo, vai ter que vir com um carro para cargas de grande porte e retirar isso aqui, içar esse transformador, colocar em cima de um carro, aí tirar, aí depois vir com o outro, fazer o processo reverso todo. Então não. O que você pode fazer, que é o que normalmente a gente faz, é deixar uma unidadezinha dessa aqui predisposta. Aí você deixa um barramento aqui, que a gente chama de barramento reserva,
É um barramento que ele fica eletricamente aqui predisposto, fica aqui, digamos aqui, eletricamente predisposto aqui. Isso aqui é uma tentativa aqui de representar a cadeia de isolador. O apoio aqui não está bom. Se vocês tiverem filho aí, vocês vão entender. E aí, com essa barra reserva, se o projeto for bem feito, você viabiliza, quando eu tiro isso aqui eletricamente, a outra que está lá paradinha, a outra unidade aqui que está lá paradinha, né? Tem aqui uma basinha do transformador, você vai ter aqui o tanquezinho dele, aí você vai ter aqui os pezinhos dele, meu Deus do céu, tá? Então, se você fizer um projetinho bem feito, você consegue, quando você retira as conexões desse, conectar aqui o outro, de modo que essa fase aqui, eletricamente, vai substituir as conexões desse aqui, entendeu? Então, você não precisou remanejar as unidades, sabe? Então, o ganho que você tem deixando uma unidade predisposta é esse. Você vai ter esse tempo aqui, porque vai ficar desligado, você vai fazer isso aqui tudo desligado, mas vai ter um equipamento já predisposto para substituir a unidade defeituosa. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Foi tranquilo. Inclusive os meninos fizeram mais duas perguntas que tu acabou respondendo também, tipo assim, foi tudo junto. Não, ficou muito bom. É manter, tipo assim, é o menor deslocamento de equipamento possível, né? Assim, vai deslocar só os cabos. Entendi. Ah lá, show de O menor bola. transtorno possível para a função de transmissão, para a sua geração, ou enfim, para o seu objetivo, né? Perfeito, perfeito. E aí, como eu falei, se você tiver só uma, eu já vi casos de empresa pedindo transformador emprestado, né? Você não faz um transformador de 50 MVA emprestado assim, qualquer 50 MVA não dá pra fazer uma subestação em casa não, né? aí assim, porque às vezes o cara tá desesperado sem gerar, tem contrato ali, porque quando você firma contratos, você tem que cumprir com aquele contrato, né? Imagina, você faz um contrato e diz pro setor elétrico que você vai fornecer, sei lá, esses 50 megawatts. O ruim é comprar na PLD, aí o cara comprar no preço de liquidação de diferença, no spot ali, até o 10º dia do mês, o cabo se arromba. Se tiver escassez hídrica, o cara vai pagar. Vai ter o prejuízo do contrato todinho, né? Exatamente. Aí no começo lá o cara que deu a solução do tráfego trifásico e economizou no projeto, né? Nessa hora o cara não tá mais, tá o dono lá, né? O investidor. E aí o investidor vai ter que agora. Esse que se arromba. Economizou na entrada, vai ter que ter um custozinho aí na saída, né? Então é um risco. Tudo na vida é risco, né? O cara avaliou que para ele valia a pena correr esse risco. E quando ele correu, talvez não tenha valido a pena, mas tudo é risco. Então, continuando, né, dessa geração, né, a geração que estaria, né, do lado de cá, ele vai, depois dos transformadores elevadores, ele vai se conectar às subestações. Então, essa aqui é uma subestação de 500 kV, subestação, a memória de Xingó. Ela não tem transformadores, né? Só tem reatores aqui na derivação na linha. E aqui eu tenho as barras as quais ela se conecta, né? Tentando identificar aqui no olhômetro. Quando eu fiz essa apresentação, eu fiz num computador uma tela um pouco maior. Aqui em casa eu estou com o notebook e esses menorzinhos aí, fica um pouco difícil de identificar aqui, a qualidade não está tão boa. Mas enfim, as barras elas vão passando, né? Eu tenho aqui os eventos, né? Você pode ver aqui de longe aqui meus disjuntores, chaves, etc, né? E aí ela está se conectando aqui, ela sobe para a barra, mas eu particularmente não estou conseguindo enxergar os tubos aqui. Mas deve ter no alinhamento aqui os tubos. E aí aqui as linhas já saem, aqui já são os bandos de linha, que já saem aqui para o sistema de transmissão, né? Mas enfim, esse aqui a gente vai ver um pouco amanhã, é o arranjo de disjuntor e meio, né? Eu tenho 3
3 disjuntores aqui para 2 eventos, né? Então o central ele termina servindo, nesse caso aqui eu tenho 1, 2, 3 disjuntores. 3 disjuntores aqui. Então esse disjuntor central ele termina servindo para os 2 eventos, né? Então é um pouco disso que eu faço, né, no meu dia a dia. A gente projeta ampliações e subestações como essa, faz análises de viabilidade física, né? Tenta ver alguns aspectos que fogem um pouco da nossa disciplina, fundiária, etc. Aqui, por exemplo, você pode ver aqui um canteiro, né? Isso aqui, às vezes o pessoal pergunta, né, pra gente, onde é que pode instalar canteiro, onde é que pode instalar, deixar a infraestrutura. Então, esse tipo de coisa, você tem que ter uma noção um pouco de acesso, como é que os veículos de manutenção, eles percorrem esse pátio aqui, né? Mas, enfim, é um pouco da nossa vivência, né? A gente lida com problemas complexos, muitas vezes, né? Muitas vezes também problemas relativamente simples, mas que demandam alguma experiência, alguma vivência de campo. Então, é uma área que eu particularmente me identifico bastante, essa parte de projetos aqui, né? Porque a gente, além de aprender muito de outras áreas, né, a gente termina ficando com a noção de infraestrutura muito bacana, né? Então, por exemplo, essa subestação mesmo aqui é uma subestação 500 kV, né? Ela é toda em estruturas metálicas, a gente vai ver um pouco mais disso amanhã. E aí a gente tem tanto colunas metálicas quanto vigas metálicas que ancoram os barramentos aqui, né? A gente chama essa quantidade de cabos aqui internos de barramentos, né? Quer transversais, quer os próprios barramentos da barra. A barra em Chimbó. Pode estar falando na minha memória, eu estou achando que a barra lá não é. A barra lá é rígida. Eu não sei por que eu não estou enxergando essa danada aqui. Eu não estou enxergando essas estruturas aqui e não estou vendo a barra, né? Mas enfim, no arranjo aqui junto ao e-mail, eu vou mostrar fotos melhores, evidentemente, para a gente não ficar no. Mas no arranjo aqui junto ao e-mail, basicamente os eventos eles se espelham. É interessante de ver porque eles se conectam na barra de um lado, se conectam na barra do outro. Eu tenho um vão central que viabiliza a transferência ou do evento de um lado ou do evento do outro lado, né, do evento de oposição, e ele traz uma confiabilidade bacana para o sistema de transmissão de energia elétrica. Do 500 kV. Então, essa subestação aqui, ela já recebe aqui a tensão em 500 kV, se conecta direto e escoa aqui a potência que está sendo gerada aqui para todo o sistema, né? Através das torres que estão desse lado aqui, e aí sai linhas de transmissão aí se espalhando aí pelo Nordeste, né? Em outras subestações. Essas torres de transmissão, né? Como eu falei, elas desde as subestações elas vão ancorando esses cabos, né? Vão construir as linhas de transmissão. Eu acho que vocês já pagaram, a maioria já deve ter pago linha de transmissão. Né? A gente vê que tem curta, média, longa, não sei o quê. Isso aí, como vocês bem sabem, tem a ver com o comprimento da linha em função do comprimento de onda, né? A gente atua aqui no nosso setor, a gente atua com 60 Hz. Então, essas torres de transmissão, elas também, cada uma delas demanda um projeto específico, bem robusto, bem interessante. Eu acho que você não fica, você não acha em qualquer lugar, assim, projetista, né, de uma torre dessa, né? Todas essas peças, essas treliças aqui são especificadas, os parafusos, né, que conectam duas peças são especificados, né, a mísula aqui, né, você especifica também para dar uma distância aqui para essas cadeias, né, de modo que você não tenha problema de aproximação aqui para a torre, você não tenha problema com vento, né, por exemplo. Aqui você vê que você tem aqui um condutor que está chegando, está numa cadeia, tem um pulo, né, aqui um jumper, e segue para cá, né, certo? Então, isso aqui, ele sofre a ação do vento. Então, eu tenho uma distância elétrica, né, entre esse condutor e a estrutura. Então, isso aqui tem que ser projetado para, num vento máximo, ter uma aproximação tal que eu não vá ferir as distâncias elétricas,
Se eu não passar nesse critério, eu preciso adicionar um peso para o vento, enfim. Tem muitas discussões, às vezes não, sempre tem muitas discussões em cima de uma torre dessa, né? Você vê aqui cruzamento de linhas, né? Você tem linhas aqui, pelo tamanhozinho do isolador, a linha de distribuição é 13,8, né? E você tem outras estruturas aqui que estão abaixo, né? Lógico, a foto não está boa, elas estão bem abaixo, né? Mas se a distância não estiver ok, aí você vai ter indução nessa estruturazinha metálica. Essa flecha aqui da linha de transmissão, ela tem que ser tal ok no maior carregamento dessa linha de transmissão, o ponto inferior entre duas estruturas não vai ferir as distâncias recomendadas em norma, enfim. Linha de transmissão também é um mundo. A gente nas empresas tem especialistas nessas áreas. É um projeto muito complexo, realmente, principalmente por envolver travessias. Normalmente o pessoal atravessa regiões rurais, né? Então, nas regiões rurais... Renato, estão perguntando se aqueles condutores que vão no topo da torre são cabos de sinal, proteção. Eu não entendi a pergunta não, mas tu entendeu? Não, eu entendi. É o seguinte, esses cabos aqui que vão no topo da torre, eles são os chamados cabos para-raio, né? Cabos para-raios. Né? Então, uma das funções dele, né, sempre ele vai executar essa função, é proteger eletricamente a torre contra incidências diretas, a torre não, os condutores, né, contra incidências diretas de descargas atmosféricas, né, por isso que eles são chamados cabos para-raio. Não confundir com o equipamento para-raio que a gente vai ver um pouco aí no terceiro encontro. Então, ao longo de todo o percurso aqui das linhas, né, você tem aqui a linha num determinado patamar, você vai ter esse cabozinho aqui acima, né? Tem algumas literaturas que chamam de cabo guarda também. Então, qual é a função desse cabo guarda? Se eu tenho aqui uma determinada descarga atmosférica, se esse cabo for bem dimensionado, ele vai, digamos assim, proteger, blindar, né? Vai ter uma região aqui de blindagem, de tal modo que a descarga ela vai incidir diretamente no cabo para-raio e não nos cabos condutores. Né? Mas, lógico, tem outra discussão extensa de backflash over, né? Quando esse cabo chega aqui, quando essa descarga aqui, né, uma descarga que ela incide numa linha no cabo para-raio, ela se divide em duas, aí vai ter a impedância de surto para cá, vai ter a impedância de surto para lá, aí ela vai chegar aqui nessa cadeia, aliás, ela vai chegar aqui nessa estrutura que está aterrada, né, está conectada no terra, mas ela pode, de uma certa forma, elevar o potencial de tal modo que eu tenho um curto-circuito, né, daqui para cá. Enfim, isso é uma discussão aí longa, eu também confesso não ser especialista nisso, mas é um fenômeno que ocorre. Mas respondendo à pergunta, a função desse cabo, ela vai captar acima ali metálico, ele não vai escoar potência, né, mas ele vai ser o cabo guarda. É só isso que ele faz? Não necessariamente. Né? A gente tem, entre duas subestações, a parte de comunicação. Né? Isso aí eu ia comentar mais à frente, mas já que... Estão me ouvindo aí? Cai. Alô? Fala, cara. Fala. Alô? Caiu aqui ou... Não. É porque eu fui ali beber água. Vai, continua. Tá. Não, então, o que acontece? Dentro da área de atuação, a gente tem algumas divisões aí macro de projeto, né? Então, a gente tem a parte mais de arranjo físico, né? A parte de eletromecânica, que vai lidar mais com equipamentos de parte de distâncias elétricas, dimensionamento de barramentos, etc., que é a parte que eu atuo, né? E você tem uma parte de sistema de proteção, controle e supervisão. A gente chama de SPCS, outras empresas chamam de outros termos, mas dentro desse mundo aí tem a parte de teleproteção, né? De comunicação entre duas subestações, a parte de transmissão de dados, né? Como perguntaram aí. Então é cada vez mais comum hoje a gente ter cabos chamados cabos OPGW no topo das torres, né? O que esse cabo OPGW faz? Ele é composto aqui de coroas aqui, a camada dele externa é metálica, né?
preciso de um condutor maciço para fazer essa função do cabo para-raio, mas no interior dele aqui eu tenho uma fibra, um conjunto de fibra na realidade, tem vários canais aqui, né, dentro dele. Então ele vai seguindo aqui por fora, ele é o cabo para-raio, né, mas por dentro aqui ele é uma fibra. Então, na chegada nas subestações, eu utilizo essas fibras aqui e levo para outros dispositivos de transformação de dados lá, né? Tem a minha caixa de... Esqueci o termo que o pessoal usa. Não é caixa de sintonia. Mas, enfim. E lá eu levo posso usar esses canais aqui, esses dados aqui, para transmitir informação. Inclusive, às vezes você tem empresa de telefonia que usam, né? Parte dessas fibras aqui, dessas veias, para transmitir sinal de telefonia por longas distâncias, né? Partes não, né? É assim, eu sou tipo assim, geralmente o cabo desse passa 100 fibra, a Chess usa 2 para telecomando e passa o resto cobrando por mega, né? Por megabyte transmitido, né? Tipo isso. Aí eu digo parte, mas às vezes é uma parte inferior, né? Muito, muito inferior, né? Muito inferior, mas a gente tem utilizado mais, porque você hoje tem que fechar as rotas, né, de fibra. Então, para você ter subestações teleassistidas, tem alguns requisitos de rota, né? Então, às vezes é muito comum você falar em fechar enlace, né? Tipo, às vezes você tem uma subestação aqui, 3 subestações distintas, elas estão se conectando, né? Tipo, sei lá, essa aqui vai apertar 2 aqui, né? Essa aqui está vindo para cá, essa aqui tá vindo para essa, e essa aqui está vindo para essa, né? Então, se eu tenho isso aqui tudo com fibra, com rota de comunicação, se eu perder essa aqui, eu posso comunicar por essa rota aqui, entendeu? Então, às vezes você fecha o enlace, fecha para você ter duas rotas de comunicação distintas, sabe? Então, aí você tem uma confiabilidade bacana, né? Então, isso aqui seriam esses cabos de cima. Então, você pode ter isso aqui, ou quando você não tem esse PGW, aí a comunicação é o plat, né? E aí você usa as bobinas de bloqueio na entrada, e aí realmente os cabos guarda eles vão ser constituídos basicamente de coroas externas em alumínio e a interna em aço. Né? Não sei se eu respondi a pergunta do pessoal. Acho que deu ok. Taca-lhe pau. Vamos lá. E aí, pessoal, essa foto aqui eu coloquei, né? Saiu até meu dedo aqui, isso aqui é arquivo que o pessoal vai ser desprezo aí. Mas foi porque eu achei interessante essa questão de terraplenagem, né? Isso aqui é uma subestação nossa, da empresa que eu atuo, na qual a gente está tendo uma ampliação, isso é público, né? Então não tem problema de falar, uma ampliação do lado, né? Então isso aqui é o chamado solo terraplanado, que você pega um terreno que não está no mesmo nível do seu parque, tem que deixar ele no mesmo nível, né? Você pode deixar ele em nível diferente? Pode, mas não é de prós e contras dessa prática. Enfim, isso aqui é um solo terraplanado, aqui a gente não está vendo as máquinas, porque realmente a empresa não estava mobilizada nesse período aqui, não sei qual foi o motivo. Mas aí, aproveitando a foto também, né, a gente tem aqui uma torre, né, a torre está chegando aqui, já magiando aqui, vai ficar bem no limite aqui da ampliação do cara, né? A subestação ela vai estar aqui, o muro atual limite, né? Ela vai passar a ter um limite mais ou menos por aqui, realmente bem próximo aqui de onde já existem onde já existem linhas de transmissão. E aí entra um pouco aquela parte de planejamento, pessoal. Eu não posso mais planejar a ampliação para cá, né? O cara está usando esse espaço todo aqui para fazer a ampliação dele, né? Isso aqui tem todo um planejamento, a gente vai ver um pouco disso. Mas esse aqui já esgotou o horizonte de ampliação, né? É lógico que a gente está falando aqui do setor 500 kV, que ocupa mais espaço, naturalmente, porque as distâncias elétricas são maiores. Aqui você vê aqui a chegada da linha, chega, deriva, desce. Isso aqui você tem aproximadamente 8,5 metros entre duas fases, e aqui já tem mais 6 metros. No total aqui você vai ter qualquer vão novo aqui vai dar 30 metros. Né? Isso aqui não recordo quantos vãos vai ser esse evento, eu acho que são
São 2 novas linhas aqui, né? Mas pelas linhas que já estão chegando aqui, você vê que as novas não vão ter uma função muito bacana aqui na travessia, né? Enfim, é isso, pessoal. A vivência é essa. A gente tem situações cômodas. Essa aqui não foi tão cômoda, né? O colega aqui tá com essa vestimenta com receio aqui, que já teve assalto nessa região. Talvez o pessoal foi fazer levantamento para instalar cabo isolado, né? Cabo subterrâneo e foi assaltado, enfim. Uma coisa do nosso dia a dia, né? E aí essas linhas, elas saem, né, da geração e chegam em subestações rebaixadoras. Então, aqui é uma linha que está chegando desse lado aqui, né? A torrezinha está aqui desse lado, os cabinhos vêm aqui, se conectando nesse pórtico, né? Aqui. E aí depois entra e vai para a barra, e da barra aí vai para aí é a bagunça, né? Aí uma hora a carga está indo para um lado, outra está indo para o outro, né? A carga ela varia, né? Agora ela está variando, daqui uma hora ela varia novamente, né? Então a gente vai suprindo conforme a carga é demandada, né? Mas aqui vocês podem ver, por exemplo, algumas características também. Aqui mais a entrada a gente tem o para-raio aqui, né, na entrada, e o TP e uma chave, não dá para ver aqui, né, mas eles estão por aqui. E depois a gente vai ter os equipamentos mais convencionais do arranjar disjuntor e meio, né? Uma chave, o disjuntor, né, aqui o disjuntorzinho, TC, né? E aqui outra chave, blá, 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 e aí vai fazendo as conexões aqui para nós. Então, nesse caso aqui está mais bacana porque a barra aqui ela é flexível, então dá para tá melhor de ver, né? Esses equipamentos aqui estão todos conectando nessa barra. A barra aqui é com 4 cabos, né? São 4 condutores, né? Uma barra bem robusta, com 2 isoladores poliméricos, né? Então, isso aqui, essa subestação, muito provavelmente ela é numa região de atmosfera agressiva, né? Então, hoje em dia a gente pode ter isolador polimérico, tem de vidro, aí fica a critério do projetista também, né? Tem uma avaliação de logística, custo, serviço, etc. Mas isso aí tudo é avaliado também. Okay? Eu ia detalhar um pouco isso aqui. Isso aqui é uma foto de drone, mas eu acho que a gente já está com tempo. Eu terminei até tomando mais tempo do que eu imaginei. Pode continuar, tá todo mundo interessado aqui. O que você quiser continuar, meu filho, pode continuar. É só porque tem essa imagem aqui de uma definição mais alta. Uma definição mais alta, né? É uma subestação bem robusta, né? Essa aqui é de Camaçari 2, né? É só para mostrar um pouco da vista panorâmica, né? Como é que as linhas chegam, né? Nesse caso aqui a gente tem parte 500 kV aqui, né? Sempre quando vocês forem analisar, sei lá, uma proposta, faz um projeto aqui para mim, tal, uma subestação coletora, sei lá, ou conexão numa subestação de transmissão, você pode se orientar um pouco pelas distâncias, né? Então, lógico, eu já conheço isso aqui, então para mim é muito mais fácil até enxergar. Mas se vocês olharem à sua direita, né, como diria o camarada quando está guiando, né, vocês vão ver que as distâncias são maiores aqui, né, aparentemente, do que na esquerda, né? A esquerda está um pouco mais comprimida. Então, é natural que do lado direito o nível de tensão seja superior ao do pátio do lado esquerdo. Nesse caso aqui, a gente tem o setor 500 kV, né? Você tem aqui, como eu falei, quando chega uma linha, né? E sai lá da geração. Essa aqui, se não me falha a memória, ela vem de Xingu, inclusive. Chega, opa, aí ancora nesse pórtico, começa a descer para os equipamentos, né? Então aqui a gente vai ter os para-raios, vai ter aqui os TPs, vai ter aqui as bobinas de bloqueio, como eu falei para vocês, né? E aqui nesse caso já dá para ter uma ideia do que esses cabos para-raios estão sendo ancorados aqui no topo dessas estruturas. Está vendo aqui, ó, rabiscado? Eles não estão transmitindo dados, os dados de teleproteção estão sendo transmitidos nos próprios condutores de fase. E aí você tem a bobina de bloqueio, que ela é conectada em série, ela nada mais faz do que bloquear a frequência que está sendo usada para transmissão de dados, entendeu? E aí você vai usar o seu transformador de potencial capacitivo, né? O secundário dele tem o chamado carrier, né? E
E aí você consegue, sintonizando numa determinada frequência, você consegue obter esse dado sem utilizar o OPGW. Não é uma das soluções possíveis, né? Só que aí demanda você utilizar o carrier e bobinas de bloqueio para não levar essa frequência que está sendo da portadora, que está sendo transmitida junto com a potência, para as instalações. Ela mitiga, ela filtra, seria um filtro, né? Como vocês já viram aí bastante na universidade. Então ela desce e sai, e esses condutores eles saem sendo levados para as barras, né, da subestação. Essas barras elas vão ser instaladas transversalmente aos eventos, porque não seria interessante, né? Não seria inteligente o evento estar chegando nesse sentido e eu ainda tenho que conectar no mesmo sentido nas barras, né? Então as barras naturalmente elas vão ser transversais ao sentido em que a potência de fato está fluindo, né? De modo que eu posso ter minha potência fluindo daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e por aí vai, né? A gente tem diversas possibilidades quando chega na barra. E aí, pessoal, aqui está chegando em 500 kV, aqui eu tenho bancos de alto tráfego aqui, né? Que aqui já não são transformadores, né? São autotransformadores. Normalmente, pelo menos do que eu conheço, em subestações se aplica um autotransformador, tem aquelas vantagens lá econômicas, etc e tal. E aí, entrando um pouco naquela história da unidade de reserva, você vê que ó, tem um banco conectado aqui, outro banco diretamente conectado aqui, outro banco diretamente conectado aqui, outro banco diretamente conectado aqui, e esse aqui? Não está levando a nada, né? Aparentemente, mas ele já está predisposto, né? Já está com conexões predispostas, de modo que, do lado 500 kV dele, eu tenho essa barra aqui, que a gente não chama de fábrica, chama de barra reserva, e desse outro lado aqui eu também tenho do lado do 230 kV, que aqui já rebaixou, né? Nível menor de tensão, eu tenho uma barra reserva do lado do 230 kV. Então, como eu estava tentando explicar com aqueles rabiscos, né? Se eu perder essa unidade aqui, eu tiro essas conexões dela. Conecto essa aqui. Conecto essas conexões aqui da fase dela, eu conecto nessa barra aqui. Daqui vem essa. E esse cabo. E a 230 kV é a mesma coisa. Tiro essa aqui do 230 kV e conecto nessa barra. A transferência é toda pela barra. É só isso? Não, infelizmente não é algo fácil, né? Você tem toda a parte do comando, que aí você tem computador, aí você tem que ter uma máquina de transferência. Os terciários aqui, eles são fechados em delta, né? Porque você tem estrela, aí o terciário tem que ser em delta, com a corrente de sequência zero. Aí você tem esses cubículos de fechamento em delta, aí tem que ter um módulo, um cubículo só para poder transferir o delta dessa aqui pelo dessa aqui. Mas se o projeto estiver bem feito, estiver já predisposto, você consegue fazer isso aqui num tempo muito mais curto do que seria você tirar essa unidade daqui, né, levar a outra para cá, levantar, nesse meio tempo você tem que baixar óleo dessa unidade, levantar óleo dessa unidade e por aí vai, né? Aqui você vê que tem até uns trilhos aqui, né? Isso aqui que é subestações, concepção mais antiga, eles usavam esses trilhos aqui para facilitar a carga e a descarga. E aqui ele vai para o 230 kV, então ele vai para alguma barra 230 kV, né? Então ele chega nessas, como o vão aqui é muito longo, teve que instalar outra estrutura aqui para não ficar uma flecha muito grande aqui nesse trecho. Incorporou, desligou, vem para cá, então aqui eu tenho a chamada conexão de transformador. A gente vai ver, está vendo aliás, eu tenho vãos assim, bem parecidos aqui, né? Cada vão desse aqui, que subestação a gente chama de vão, ele é referente a um evento, né? Evento normalmente é a função principal, a função de transmissão associada àquele vão. Então qual é o evento aqui? É o transformador, né? É uma conexão de transformador. Qual é o evento desse lado aqui, né? Mostrando 500 kV? É a entrada de linha, né? Como a gente chama. A entrada de linha porque eu tenho uma linha de transmissão que está chegando aqui, então é uma entrada de uma linha, né? Por que a gente chama saída de linha? Né? Não é nada, né? Vai ferro, né? Aí é no chão de fábrica, né? O termo que a gente usa normalmente é entrada de linha.
pessoal, nesse lado aqui foi rebaixado para 230 kV, né? Eu tenho aqui vários módulos de conexão. O módulo é inclusive um termo regulado. Se conectam via minha barra aqui. Eu tenho uma barra dupla, se não me engano lá é 5 chaves. E aí eu tenho duas barras aqui para brincar aqui com elas. Posso ficar selecionando barra, separando a carga nas duas barras, enfim, metade da subestação numa barra, metade no outra, metade no outra. Mas isso aqui tudo está no setor 230 kV, que daqui sai para outras linhas e vão se conectar a outras subestações, ajudando a escoar a potência, né? A subestação de Camaçari 2 e 4 aqui, ela é uma subestação peculiar porque ela fica próxima do complexo de Camaçari, então ela realmente é uma subestação muito relevante para demandar uma potência muito alta. Então ela inclusive aqui terminou tendo duas barras aqui que apesar de serem muito próximas, mas têm topologias distintas, né? Você vê que aqui a concepção é um pouco diferente, né? Essa subestação aqui seria Camaçari 4, né? Ela vai do 500 para o 230 kV aqui, e essa aqui seria Camaçari 2, vai do 500 kV para o 230 kV. Ela tem um trechinho em 69 kV, ficando nessa parte aqui. Aí tem esses transformadorzinhos aqui, eu não recordo porque ela alimenta. Então, essa eu não gosto de mais nada porque eu realmente não lembro. Ela tem compensador sim, enfim, é uma subestação bem robusta, né? Em algum lugar ela tem um 69 kV, mas eu não recordo. E é isso, pessoal. Só para dar um adendo, falou, pô, essas subestações de Camaçari são importantes. É porque eu acho que a meninada não sabe. É porque aí em Camaçari fica o polo petroquímico de Camaçari, né? Que é grandes refinarias, né? Da Petrobras, né? Assim, tem fábrica de nafta, né? Assim, é um negócio. Químico. Isso, é um negócio bem relevante, né? É uma carga muito alta, né? Porque você tem o centro também de Salvador, que é próximo, né? Tem subestações menores lá, Ituaçu, tal, Catu, leva pra lá. Mas o polo petroquímico, né, são indústrias gigantes, que aí você tem máquinas gigantes, fornos elétricos, etc., né? Demanda uma potência muito alta e uma confiabilidade também muito alta para manter o fornecimento de energia elétrica para aquela região. Assim como tem em Fortaleza, né? Fortaleza a gente tem algumas subestações robustas também. Fortaleza 2 mesmo ali, fica no PC ali. Fortaleza eu não conheço bem, interessante. Eu sou do interior, então eu vim morar em Recife já tem uns 10 anos, então eu conheço melhor Recife do que Fortaleza. Mas enfim. Então depois, pessoal, como eu falei, essa tensão ela vai sendo reduzida aqui, né? Já é outra subestação, ela vem de 500 kV para 230, sai sendo rebaixada. Depois eu vou ter transformadores, posso ter 230, 138, 230, 69. Normalmente aqui no Nordeste a gente tem 230, 69 aqui, né? Então daqui ele sai para uma barrazinha menor. Aí dessa barrazinha menor são conectados os alimentadores da distribuidora, né? Então aqui é uma subestação, já tem uma seção, né? Mas para a foto aqui a foto ficou bonita, só pegando. Isso aqui são geradoras, na realidade, se conectando aqui no 69. É tão convencional porque às vezes não compensa, né? Você precisa de mais linhas, porque você consegue escoar uma potência muito alta. Mas enfim, vamos fingir que isso aqui são linhas de distribuição. Então, depois que eu reduzo toda essa tensão, eu reduzo para 69 kV. E aí sai para esses alimentadores aí que vocês, quando estão na beira da estrada, vem aí da Enel, né? Aqui no caso é a Celb, o Corel, enfim. Essas distribuidoras, elas chegam se conectando nas nossas subestações. E aí, por trás daquele desenhozinho bonitinho do sistema elétrico de potência, todo esse conjunto aí de infraestrutura, tem muito serviço, tanto para você projetar, para você construir, para você operar, para você manter, né, para você receber por isso, tem serviço, a gente vai ver um pouco. Então, é isso, pessoal. O dia a dia da gente é lidar com um pouco de tudo, mas evidentemente não vai ter esse cara que entenda lá desde o problema que dá no regulador de tensão, aí, como o Web perguntou, no gerador até o que vai conectar, vai fazer as conexões aí da chave bypass. A chave bypass aqui seria essa.
na linha de transmissão, na linha de distribuição aqui a gente está, né, assumindo aqui que será a linha de distribuição. Então, até o cara que vai conectar na distribuidora, e da distribuidora leva para essas subestações distribuidoras aí, né? E sobra um ali perto da fábrica de cimento, né? Tem vários, como se tem uma na entrada, não sei exatamente, é da Enel, então realmente não sei onde é que se conecta, né? Aí, pessoal, a gente, realmente esse ponto eu até achei que ia ser bem mais rápido, então vou tentar, para dar tempo de falar mais ao final, eu vou pular um pouco essa história, né? Mas na prática, como é que surgiu o sistema, né? O sistema surgiu eu gerando aqui no Nordeste, indo para o Sudeste, não. Foi implementando as geradoras, cargazinha do lado, depois foi ampliando, aumentando o nível de tecidos pouco. Né? Tinha conhecimento para poder chegar já a ficar um pipolo daqui lá pro madeira e tal, né? Então, devagar, né? Então tem essa apresentação que eu vou disponibilizar para o Everton, ela fala um pouco dessa história. Então ela começou, né? O Estado investiu bastante, né? Criou as empresas para atuar nas regiões, né? Então, tinha a Chesf atuava no Nordeste, Furnas no Sudeste, Eletrosul no Sul, Eletronorte no Norte, né? E aí só uma adenda, parte do Maranhão, como o Nordeste é muito grande, não que o Norte não seja, né? Mas estava se concentrando mais ali onde tinha mais carga na época, né? Que era o Machico. Aí o Maranhão ficou com a Eletronorte e a Chesf ficou do Piauí até a Bahia. Então, as empresas, elas antes da reforma do setor elétrico, elas faziam tudo, faziam desde o planejamento próprio até a implantação e recebiam pelo que forneciam, pelo que construíam. Então, o sistema não tinha uma regulação única. O tempo notou-se a necessidade de você, por questões de confiabilidade, né? Por questões de disponibilidade também, né? Por exemplo, quando eu estava com excesso de geração aqui no Nordeste, o cara no Sudeste precisando de energia, o sistema não conseguia suprir. Eu perdia aqui, perdia lá. Então, é importante que o sistema seja interligado. Então, foi criado um sistema interligado nacional, que é exatamente esse emaranhado, que vai de um lado para o outro, vai se conectando em diversas subestações, e basicamente, quase 100% das instalações de transmissão, que atuam na chamada rede básica, elas são conectadas, né, em algum ponto do sistema. Né? Basicamente, isso é muito grande. Né? Então, como é que é dividido esse sistema interligado nacional? É 4 subsistemas, né? Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Né? Então, só para a gente ter uma ideia aqui, essa aqui eu acho interessante mostrar. A gente tem carrega aqui, a gente tem aqui no site do ONS, né, que é o Operador Nacional do Sistema, ele disponibiliza, dentre outros aqui, todas as linhas existentes, né? Mais recentes aí podem estar aqui, mas para todos os efeitos a gente tem disponíveis aqui as linhas da rede básica. Né? Então, na nossa região aí, Sobral, tendo 500 kV aqui, no vermelho aqui deve ser 500 kV. Não vi legenda não, mas conhece um pouco. E aqui eu tenho um verde, deve ser o 230. Né? Então eu chego no 500 kV, isso aqui é Sobral 3, subestação da Chesf, né? que recebe 500 kV, conectando a outras subestações aqui em 500 kV, e reduz para 230 kV. Ela se conecta aqui também a Sobral 2, que é na frente da fábrica de cimento. Já Sobral 2, ela rebaixa para menor e sai expondo para vários alimentadores aí na região. Ele indica outras aqui, eu conheço. Essa aqui eu acho que deve ser a elevadora da Formoso, né? É rede básica ou rede complementar, Renato? A gente vai entrar um pouco nesses conceitos aí mais regulatórios, né? Não, é que eu falo assim, o que tá aí, porque tu falou de 69 aí, então é rede complementar também, né? Não, 69 ele é de mais instalação de produção, né, que a gente chama, que é a DIT, né?
às vezes são confusos, sabe? Então, eu não prefiro entrar muito nesse método, não, porque é muito, isso é até volume. Tem hora que considera, tem hora que não considera, a gente vai ver alguns conceitos disso aí para ficar mais interessante. Mas, no geral, né, a subestação de transmissão, quando eu secciono, por exemplo, uma dessas que estão sim, eu particularmente não conheço. Isso aqui deve ser a elevadora de Campo Formoso. Ela gera energia eólica para energia solar. Ela tem uma barrazinha, leva para 230, aí se conecta aqui em alguma outra subestação que eu também não conheço. Aí tem uns conceitos que, quando a subestação elevadora ela secciona uma linha da rede básica, os vãos da linha que foram seccionados na subestação elevadora, que é coletora também, eles são a rede básica. Ao lugar do coletor já não é. Então a subestação como um todo não é, só os terminais da linha que foi seccionado naquela subestação, entendeu? E às vezes fica um pouco confuso. Mas no geral, não. Só para eu falei seccionamento, né, é um termo interessante. Essas linhas aqui não existiam, né? Elas foram sendo implantadas ao longo do tempo. Então vamos dizer que, um exemplo, eu particularmente conheço bem a história aqui. Vamos dizer, essa linha 500 kV aqui, que a gente tem uma subestação assim, que é muito importante, apesar da cidade ser cidade pequena, até menor do que o Camusim, Milagres, mas é uma subestação muito importante, porque ela é um nó elétrico gigante do sistema. Vocês estão vendo aqui a quantidade de 230 kV e 500 kV que chegam e saem dela. Então a gente, ela está tão grande lá que teve um leilão recente para outra subestação, que é o Milagres 2. Estou vendo a representação aqui. Mas é uma região que realmente são os pontos do planejamento pessoal, né? O planejamento estava ali como os viáveis para fazer subestações de diversas linhas. Então, quando eu tenho uma subestação nova, como é que eu vou conectar na rede básica? Nesse caso aqui, eu tenho uma subestação de Manauru, ela não tem linha 500 kV aqui nela, isso aqui só passa próximo dela. Tem uma linha 230 kV para Milagres. Aí eu vejo que está sendo prevista aqui, sei lá, uma subestação aqui para atender alguma coisa que vai ter aqui em Getúlio Vargas, por empresa. Aí como é que o cara faz? Ele vai sair fazendo um circuito, vários circuitos novos, para fazer também, né? Ele pode fazer um circuito expresso direto da SE Getúlio Vargas até a SE Manauru, uma linha totalmente nova. Ou ele pode pegar e seccionar essa linha existente aqui, entendeu? Então, no lugar dele ter só um circuito de Getúlio Vargas para Manauru, ele vai ter dois circuitos, um Getúlio Vargas para Manauru e outro Getúlio Vargas Milagres. E aí a gente chama isso de seccionamento de linha, né? Que é a linha, originalmente a linha de Milagres para Manauru, no caso aqui, ele passou por Lisboa. Mas aí ela passou aí para Getúlio Vargas. Então, quando eu tenho um caso Renato, só 2 segundos aqui. Também que o pessoal tá reclamando que o microfone tá baixo. Acho que podia aumentar. É o fone. Aí eu vou pedir perdão. Não. Tá muito ruim pra você, Heber, também? Não, pra mim tá de boa. É porque os meninos os meninos aqui que reclamaram. O meu microfone tá desligado. Né? Assim, os meninos estão perguntando. Mas de boa. Só porque... Mas você tá... Não, eu pergunto porque às vezes pode ser que a configuração do áudio do pessoal esteja ruim. Não, é só o Eli mesmo. O Eli é até de Camusim, até. Eu até falei pra ele. É porque ele deve estar em Camusim, lá o sinal deve ir atenuado. Continua. Tô falando mal de Camusim, não. Então, pessoal, basicamente é isso, né? E aí, como eu falei, o Sistema Interligado Nacional como um todo, ele tem os conceitos dele dados por esse módulo 2, né? Ele é composto basicamente pela rede básica, pelas demais instalações de transmissão que são as DIT que eu falei, né? Pela instalação de transmissão de interesse exclusivo de centrais de geração para conexão compartilhada, CG, CG. São instalações que não são rede básica e, por exemplo, são subestações que são implantadas
um interesse exclusivo de auxiliar no escoamento de geração, principalmente eólica, né? Tem eólica de 2012 até 2016, aí você via lá muito leilão de transmissão para ICG. Ela tem alguns impactos regulatórios. Prática de projeto, não sei o quê, tudo a mesma coisa. Esses termos aqui, eles são mais regulatórios. Por exemplo, de mais instalações de transmissão, não se aplicam todos os procedimentos de rede. A operação do ONS também, quem faz a operação das redes são as próprias concessionárias. Então tem alguns aspectos aí, por isso que eu não gosto de entrar muito nesse detalhe, porque como eu não vivencio, realmente eu não posso as informações do processo como um todo. E por fim, né, aí nessa questão do setor elétrico, né, voltado para o setor de transmissão, os principais agentes que a gente tem, né, lógico, o MME, né, o Ministério de Minas e Energia, tudo é vinculado a ele, inclusive os conselhos, aí, né, o Conselho Nacional de Política Energética, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, né, estão vinculados ao MME, mas quem mais atua diretamente, né, esses três aqui da esquerda, eles são mais assim, estão no topo lá da hierarquia, mas onde, por exemplo, você vê mais técnicos, assim, vê mais atuação, provavelmente lida mais, né, enquanto concessionária, com a ANEEL, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica, vai em tudo, né, produção, transmissão, distribuição e comercialização, a CCE, né, que ela vai dar essa diretriz aí de comercialização. Eu realmente, essa parte de comercialização, nunca lidei nada com isso, assim, de ter alguma tratativa relacionada a isso. Então, na área do planejamento mesmo da expansão do sistema de transmissão, a gente tem uma atuação fortíssima da empresa de pesquisa energética, né, a EPE, e do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS. A gente vai conhecer um pouco deles, né? Eu queria que vocês focassem mais na ANEEL, na EPE e no ONS, porque são os três agentes aí que realmente atuam bastante no planejamento da expansão. Assim, eu considero que as concessionárias, apesar de não atuarem mais no planejamento direto, elas também atuam, né? Normalmente o pessoal não aponta as concessionárias não, mas além delas implantarem os eventos, né, no final das contas, muitas vezes são elas que apontam necessidades, né, e fragilidades. Muito porque, por mais que a gente tenha empresas de planejamento, agência reguladora e o próprio operador nacional do sistema, quem conhece melhor as próprias instalações são as concessionárias. Então, existe todo um processo para ser feito esse planejamento, né, do sistema de transmissão. Por exemplo, a gente já teve o leilão de 2020 da TSE Dias Macedo, né? Quem mora em Fortaleza, talvez, não sei se já começou a obra ou se vai começar, vai ter uns circuitos ali subterrâneos cruzando ali próximo do aeroporto, né? Próximo ali da subestação de Belmiro Gouveia, ali naquele entorno. Então, isso aí é uma iniciativa do governo. O planejamento é feito por empresas associadas, por órgãos associados ao governo, né? E ocorre todo esse planejamento para identificar a necessidade, apontar a solução e proceder com a licitação, né? Ou com autorização, né? Então, também não vou detalhar mais tanto aqui, porque a gente já falou bastante no início da parte de subestação, etc. Mas isso aqui é mais para reforçar que existem planejamentos, né? Tem um plano decenal, olha um horizonte aí de 10 anos, aí faz os diversos estudos, né? Faz a projeção de carga, né? Você tem o cenário lá de carga, né? Você tem o cenário de geração, né? A questão de contingências, estudos de transmissão. Então, todas são áreas que envolvem a nossa engenharia e são feitas hoje, esse planejamento todo,
é feito por estudos da EP, né? Você tem os grupos de estudo lá internos, mas ela capitaneia esses estudos. Ela recomenda empreendimentos para licitação. Quando ele fala licitação aqui, são os leilões de transmissão. Não sei se todos conhecem, né? Mas subestações novas, pertencentes à rede básica, ou grandes instalações, às vezes é só um palco, não sei o quê. Ela sempre pode chegar lá e dizer, eu quero fazer essa subestação, eu quero fazer essa linha de transmissão. Não, você tem que participar de uma espécie de licitação do governo, né? Então, como o mercado é regulado, atua muito parecido aí, quem já lidou aí em alguma prefeitura, teve algum emprego de empresa pública em repartição pública, atua muito parecido com a aquisição pública, né? Você tem toda a elaboração do projeto, depois elaborar a licitação, recebe as propostas, tem vezes a melhor proposta, etc. e tal, que atendeu uma série de requisitos, mas normalmente tem funcionado muito bem, tem tido um êxito muito bacana nos leilões de transmissão, tem gerado um deságio muito grande, inclusive, né? Enfim, e rápido. Mas é isso. A EP, junto do ONS, a gente vai ver rapidamente, fazem esse planejamento do que é necessário para resolver algum problema no sistema, para melhorar, enfim, já projetando um cenário futuro de aumento de carga e expansão de geração, etc., escoamento. E isso é recomendado, é reconhecido pelo governo, né? Lógico que tem que ter o crivo do governo, né? Que é através do Ministério de Minas e Energia, e aí elabora o plano de outorga, né? Outorgar é você conceder, né? Isso que chama concessionário. O concessionário teve a concessão daquela atividade. Então, no caso do MME, ele elabora o POC, né? Que é o Plano de Outorga de Transmissão de Energia Elétrica. Esse plano ele vai dizer algumas instalações novas e outras existentes que vão ter ampliação, e aí a outorga que ele está efetuando, né? Vocês podem acessar pelo link. E tudo isso, pessoal, é fortemente regulado, né? É aquela história, qualquer serviço, seja monopólio naquela atividade, ele precisa ser fortemente regulado, né? Por exemplo, quem for executar essa subestação de HC2, só ele vai fazer aquela instalação e aquela operação, é só ele que vai fazer, né? Então, só ele vai receber por aquela função de transmissão. Não tem como escolher, agora está aqui. Então, como só ele pode fazer, né? Se ele pudesse escolher o presidente, tenho certeza que ele iria escolher o maior preço possível. Então, tudo isso é regulado, as tarifas, tanto para distribuição quanto para transmissão. Geração aí depende, né? Tem a parte de comercialização que é livre, mas tem a parte de contrato que também é regulada. Então, a ANEEL ela faz toda essa regulação. E aí, no geral, essa área de regulação chama regulação. É uma área, assim, eu tenho algum conhecimento, não sou muito assíduo, né? É uma área mais ali, já se assemelha um pouco mais àquela área mais de direito e tal, mas a gente tem muitos profissionais engenheiros e eletricistas atuando na área de regulação, inclusive na própria ANEEL. Você entra via concurso, né? E você vai se especializar aí nessa parte mais de regulamentos, portarias, leis, não sei o quê, como é que funciona o cálculo da receita, quando é que você põe uma empresa. Aí ela atua também na fiscalização, né? É o seguinte, pessoal, no fim das contas, a União ela concede para as empresas essa atividade, né? A prestação do serviço público é concedida, mas no final das contas, tudo aquilo é público, né? Então, por exemplo, a empresa está recebendo para desempenhar certa função, só que aquela função não é desempenhada. Se ninguém olhar, a empresa vai receber sem desempenhar. Então, a ANEEL ela também, além de regular, ela também fiscaliza. Ela também procede com a fiscalização. Define as tarifas. E aí, um conceito, pessoal, que é muito falado, é o de modicidade tarifária. Você
sempre tentar as melhores tarifas possíveis, porque a gente paga conta, não quer pagar o conta de luz caro, não quer pagar por ineficiência das empresas. A ANEEL ela tem que cuidar disso. É uma tarefa fácil para a ANEEL? Acho que não. O sistema elétrico é muito grande, tem distribuidores, distribuidoras, geradores, enfim, mas ela tenta fazer realmente a ANEEL um papel bastante rigoroso no modo de tentar garantir essa modicidade tarifária. Ela realiza esses leilões de concessão, né, que são as chamadas licitações dos empreendimentos de transmissão. Ela emite as resoluções autorizativas, né, no caso. Eu tenho uma subestação. Tem um leilão. Sou uma empresa, uma concessionária, arrematei aquele lote lá para fazer uma subestação nova. Minha subestação vai ficar sempre naquilo ali? Não. Quando você ganha um leilão, dentro do edital do leilão, a gente vai ver rapidamente aqui, tudo bem, para estar jogando, você tem as premissas até para o horizonte de ampliação. Né? Então, quando você faz esse projeto inicial, vamos dizer, Weber aí resolveu fazer a empresa dele um projeto aí, foi contratado por uma empresa que arrematou o leilão. Então, quando ele for fazer toda aquela avaliação inicial, não sei o quê, ele já tem que fazer conforme o horizonte do edital do leilão. O edital do leilão fala, olha, você está ganhando essa subestação, vai instalar 2 transformadores, 2 entradas de linha 230 kV, 6 entradas de linha 9 kV do outro lado, mais um carro interno. Mas essa subestação tem que ter um terreno tal que caiba mais tantos eventos, sei lá, o dobro de eventos que está sendo implantado. E aí, como é que isso acontece? Eu posso sair fazendo, eu tenho 2 transformadores aqui, eu vou botar mais um aí. Não, você pode até botar, não vai receber nada. Então, para você receber isso, a ANEEL tem que autorizar a implantar esses reforços ou melhorias, no caso de substituição, de grande porte. Né? São ampliações da subestação. Né? Então, 2 transformadores do passado tem um terceiro. Tem um transformador que já tem fim de vida útil regulatório, e vou substituir por outro transformador. Posso fazer a cabeça? Não. E a autorização tudo é regular. Tudo é dinheiro público. Dinheiro público onde o servidor público realmente vai ter essa regulação. E com a questão dos acessantes hoje, né, a gente tem a questão também da mediação. Por exemplo, numa mesma subestação eu posso ter vários agentes de transmissão distintos. Eu posso ter, se conecta tendo uma linha da transmissora A linha do lado é a transmissora B, a linha do lado é a transmissora C e a concessionária da subestação é a transmissora B. Então, nem sempre é uma tarefa fácil você ficar lidando com outras concessionárias. Quer fazer o dentro de fora, eu também quero fazer o dentro de fora. Se a gente não está chegando num consenso, o que pode fazer, aí a gente vai recolher a ANEEL para realizar essa mediação. Então, a ANEEL, são só alguns dos papéis dela, tem vários papéis aí. A EB ela faz os estudos, né? É uma parte bem bacana da engenharia, talvez a essência da engenharia hoje faça, né? A parte de estudo, ela olha no sistema onde é que estão as carências, onde é que eu tenho uma carga que pode ser suprida, onde é que eu tenho geração que não pode ser escoada, onde é que eu tenho que implantar a linha de transmissão, que seria mais ou menos a mesma coisa, mas às vezes eu tenho fragilidade no sistema, né? E é ela que faz todo esse pacote de estudos, e aí ela emite esses documentos que dão indicativos das análises que ela vai fazer. Ela faz uma análise prévia financeira e emite esses planos aí de expansão, né, os relatórios técnicos. São os conhecidos aí, um R2, R3, R4, R5. Né? E tem todo esse fluxozinho aí, depois que tiver curiosidade pode olhar com calma como é que funciona, mas é fácil para todo mundo. Ela questiona as concessionárias, questiona o contrato de preços para fazer relatórios com ela. Então, como eu estava falando, tem esse exemplo aí de Desmacedo, né? Quem tiver curiosidade, tem aqui o site onde a ANEEL disponibiliza essa documentação. Deixa eu só abrir esse aqui, que é um conteúdo interessante. Então, para quem quiser começar a ter uma noção de como é que funciona, você pode ir lá no site da ANEEL, dos leilões, e sair baixando esses conteúdos.
mais importantes associados a um leilão é o R1, que é um relatório, que é a análise técnica econômica de alternativas. Ele é elaborado já por todas essas premissas, né, evidenciando as alternativas que a EP vislumbrou para resolver um determinado problema, né, e aponta a solução. Né, tipo, ela faz cenários, inclui, né, do diagnóstico, desempenho das alternativas, ela faz alguns cenários de carga, né, que são estudos que, por vezes, são mais simplificados, né, quando envolve os grandes centros, como o de Fortaleza. Sempre a instalação de nova infraestrutura é complicada. Nesse caso aqui, por exemplo, foi proposta a instalação de circuitos subterrâneos em 230 kV, que são cada vez mais comuns no grande centro, né, que traz de rejeição de carga, sabe o que é, faz análise por circuito, enfim, avalia até atraso nessa energia, a gente consulta aqui a gente, consulta outras concessionárias, né, que tenham relação com as instalações que estão sendo avaliadas. Aquele UNIF lá é Dona Rede, né? Que passou, né? Fluxo de carga, né? Aí, né? Dona Rede, né? Isso, porque tudo isso aqui, pessoal, são estudos. Eles usam na rede, podem usar ATP em alguns casos, usam até os outros lá, na FAISA, na TEM, né? Então, eles fazem diversos estudos para poder diagnosticar essas fragilidades e também para projetar melhorias. Né? Toda aquela infraestrutura ela começa assim, um difilazinho aqui, bicho, eu estou sobrecarga aqui num dos meus transformadores. Se eu botar uma a mais aqui, eu resolvo, beleza, mas aí eu tenho sobretensão não sei onde. Se eu botar um reator lá na linha, resolve, beleza, mas eu não sei, aumentei o nível de curto-circuito, entendeu? Então assim ele vai fazendo esses estudos, isso aí é uma área de estudos elétricos, realmente é uma parte da engenharia. E aí dentro disso aqui o cara vai se especializar em outras coisas, né? Tem um cara que faz mais estudo de fluxo, tem um cara que faz mais estudo de transitório, tem um cara que esse aqui é um time bem grande que faz, e tem a gente, né, que faz a parte mais associada à infraestrutura, né? No final, nesse caso aqui, ele mostrou até um pouco do planejamento, se vocês tiverem interesse, foi baixar esse conteúdo aí, é 1 GB, não tem nem como eu compartilhar, mas está disponível no site da ANEEL. Aí ele mostra aqui, esses aqui são os terrenos referenciais, onde é que eu posso instalar mais ou menos. Aí viu aqui um muro, que ele disse que era perto aqui da subestação. Aí mostrou aqui no mapinha, rapaz, se eu fizer aqui e tal, como é que pode ser o circuito, se o circuito passar por aqui. É um projeto complexo, eu confesso que esse aqui é um projeto bem complexo, que são linhas subterrâneas, né? Você tem cabos subterrâneos, que são cabos que você tem que fazer a vala, instalar os cabos, sair puxando, demanda uma infraestrutura, demanda emendas de pontos em pontos, não é uma infraestrutura fácil, e isso aqui são só as premissas que a EP indica lá no relatório do leilão para o cara que vai elaborar a proposta, ter subsídio para elaborar a proposta sem precisar refazer tudo isso, entendeu? Então você vai partir disso, das premissas da EP e elaborar a sua proposta. Aí o cara que, sei lá, conseguir fazer a melhor solução dentro do que a EP especificou, vai ter a proposta mais vantajosa e vai levar o lote lá do leilão de produção e implementar a solução. Dentro do pacote tem outros, quando você baixa lá no site da ANEEL, aí dentro tem outros relatórios, alguns mais detalhados, outros menos, mas é bem interessante, aí eu recomendo a leitura, pessoal. Tem que tomar cuidado, porque eu achei que 2 horas era muito tempo para esse tema, e tá vendo, tá estourando. Então a gente tem o cara que regula a ANEEL, o cara que planeja a EP, e o cara que está na outra ponta, o ANS, né? Dani, você fez o gesto aqui, mas releve. A EP está ali no início, o ANS e a ANEEL está regulando ali. Então o ANS, ele de uma certa forma, ele é responsável pela coordenação e controle dessas operações, né? Ele interage com as concessionárias, qualquer desligamento tem que passar por ele, desligamentos programados tem que passar por ele. Os que não forem programados, ele pede explicações, né? Enfim,
enfim, às vezes ele exige melhorias, ele exige que você faça correções. Ele é responsável pela elaboração dos procedimentos de rede, né, que seriam especificações macro do Sistema Interligado Nacional da Rede Básica, né, como um todo, para não ficar... Eu sou uma empresa que tem padrões mais robustos. Aí chega um cara, vou fazer qualquer coisa. Você tem que seguir, o mínimo que você tem que seguir são os procedimentos de rede. Então, o procedimento de rede ele vai desde característica de compensador síncrono até quantidade de enrolamento secundário necessário para o funcionamento do instrumento. Então, realmente, ele chega no nível de detalhe, dá para você ficar seguro de que vai receber sua receita de modo que atenda requisitos robustos. E garante um pouco do equilíbrio ali entre concessionários. A emissão dos pareceres para GITs, né? Os distribuidores, quando se conectam com subestações de transmissão, quando se precisa desses pareceres, né? Elaboram estudos. Atuam também recomendando reforço de grande porte, elaboram um papel também. E falar só um pouco aqui, né? Sobrou de tempo dos segmentos de atuação. Eu destaquei alguns aí que, quando eu estava fazendo os slides, vieram na minha cabeça, e quando eu estava aqui falando já vieram outros. Mas também o próprio desenho aí não está tão bacana, mas a gente tem macro segmentos aí, né? Tem a própria engenharia, né? Você diz engenharia, né? A gente não é engenheiro, todo mundo aqui você vai falar, né? Mas nas empresas a engenharia costuma ser o lugar mais associado a projeto. Projeto, né? Desenhar projeto de equipamentos, projeto de proteção, então isso que se tem por engenharia dentro das empresas. Fulano trabalha na engenharia, porque ele é um setor mais associado a projeto. Outros setores já tem outras nomenclaturas, mas também tem engenheiro. O cara não deixa de ser engenheiro por isso, não. Construção e fiscalização, gestão de empreendimentos, operação e manutenção e a regulação. Renato? Acho que houve algum problema aqui com a conexão do Renato. Vou tentar falar com ele aqui pelo WhatsApp. Dois segundos. Esses elétricos que eu estou aplicando na minha subestação, qual que vai ser o arranjo Voltou. físico? Tu tinha caído. Eu estava fora? Tava fora. Eu tinha caído. Tu tava falando da engenharia, que era a parte de projeto. Eu falando pra caramba aqui, eu pensava que tu tinha saído de novo. Mas enfim, a parte de engenharia, como eu falei aqui, o cara que trabalha na engenharia, né? Eu acho que essa parte pegou, né? Pegou. Então, a gente tem a parte de estudos sistêmicos, né? Dentro da engenharia, eu dividia aqui em algumas áreas, né? A parte de estudos sistêmicos, né? Que é essa parte que faz coordenação de isolamento, estudo de transtorno eletromagnético, fluxo de potência, curto-circuito, né? São todas análises que podem, elas não só dimensionam novos equipamentos, mas também identificam superações nos equipamentos existentes, né? E aí a gente pega um projeto, né, mais associado à parte de desenho mesmo, parte de analisar fisicamente as instalações, o que vai ser necessário. Aí a gente, de posse dessas informações, especifica equipamentos, analisa ampliação de subestação, analisa, enfim, critérios mais de infraestrutura de fato, né? Eu coloquei aí a parte de qualidade, né, porque eu vou depois destrinchar um pouco, né? Mas, então dentro de projeto eu tenho, como eu falei, né, eu atuo dentro do escopo eletromecânico, mas a gente tem um escopo gigante civil, a gente não tem como escapar disso, né? Uma subestação nova, ela vai precisar de um projeto de terraplenagem, então ela vai precisar de um projeto de corte, de aterro, de estabilidade do solo, analisar a parte de sondagem para ver, para dimensionar as bases,
A próprio mencionamento de suportes, ele passa por um aspecto bem civil, dimensionamento estrutural. Então, a gente não tem como as edificações, né? Você tem a casa de comando, etc. Então, o escopo civil é muito vasto, mesmo dentro de subestação, até para drenagem, né? Lá a subestação fica o tempo, chove, a água tem que ir para algum lugar, senão a subestação fica debaixo d'água. Tem o escopo eletromecânico, ele é do arranjo, né? O escopo eletromecânico, ele define o resto, né? Porque você dizendo como é que vai ser o arranjo da subestação, como vão se dispor os pátios, o restante vai atender essa necessidade de certa forma. A menos que tenha algum empecilho em outra disciplina que implique numa mudança no escopo eletromecânico. Aí tem a parte de especificação de equipamentos, né, que envolve também analisar os equipamentos, etc. A parte de projeto de proteção e automação, que eu mencionei no começo, né, e telecomunicações. Então, a qualidade, algumas empresas ainda têm muita questão da inspeção técnica em fábrica, eu mesmo já trabalhei com isso. Tem um pouco da inspeção técnica em campo, né? Tem processos que você precisa fazer algumas avaliações em campo. Aí entra a parte de comissionamento, né? Eu coloquei aqui comissionamento de equipamentos e sistemas, engloba tudo, né? Comissionar tanto equipamentos como sistema de proteção, como às vezes um mero conector desse, né? Que você vai... Então, assim, eu coloquei tudo nessa área mais associada à qualidade, né? Lógico, aquela qualidade mais do tato ali, né? Tá bom ou tá ruim, não um sistema de qualidade de gestão, etc. Você tem que... Caiu de novo. Ah, meu Deus do céu. Alô, alô, alô. Tchururu. Acho que é a internet dele, que nem tá nem recebendo. Alô. Caiu. Caiu, voltou. Essa conexão contigo. Tá caindo aqui. Pois é, não, mas tipo assim, continua transmitindo, sim, mas enfim. Para ser rápido, né, tem a parte de construção e fiscalização, que na engenharia pode atuar como supervisor de montagem, pode atuar como engenheiro residente lá, né, comandando as equipes durante a obra. Alguns locais chamam de site manager, né, que é o nome mais bonito aí, você chegar no entrevista de emprego, não, eu já fui site manager, né, o cara é bom. Pode atuar na própria fiscalização de obras e subestação ou linha de transmissão, né, é uma demanda também para engenheiro. E qual é a diferença do fiscal para o supervisor, para o engenheiro residente, etc. Aí vai depender muito da dinâmica da obra que sua empresa atua, né? Mas o fiscal como um todo, ele tem um importante papel de avaliar se o escopo que sua empresa contratou está sendo realmente implantado nos moldes que foi contratado e liberar pagamento, né? Então, são as chamadas medições. O pessoal da engenharia também está atuando muito na área de gestão de empreendimentos como um todo, né? Hoje tem a figura do PM, Project Manager, que é uma figura que, se você for fazer um fluxograma de processos, ele estaria conectando todos os processos, né? Então, é um cara que já tem aquela visão mais macro, mas também não é especialista, né? Tem um assunto. Você pode atuar na gestão orçamentária de suprimentos, né? Ou elaborando, ou mesmo só gerenciando ali, fazendo cotações com empresas, tentando otimizar propostas da sua empresa, né? A gente também tem as chamadas hoje EPCistas, né? São empresas que você, normalmente as transmissoras, elas não executam, né? Tem um braço executivo, elas contratam a empresa e a empresa vai e executa, ela paga o cara faz e depois recebe pelo que fez e ela recebe pelo que o cara implantou, né? Ela paga o cara, mas recebe pelo que o cara implantou. Então, são as chamadas empresas EPCistas. Aí só um diagramazinho para, né? Acho que muitos de vocês já ouviram falar nesse termo, quem não ouviu falar, né? O EPCista, ele pega o escopo que você está querendo executar e só entrega para a concessionária em si operar e manter. Então, alguns de vocês podem ter boas oportunidades em empresas especializadas
em EPC, né? Porque no EPC você vai ser tudo, projeto, sabe? E você tem a OIM, né? Na manutenção, é só manter o cara que sobe e posta, como até hoje o pessoal da minha família acha que é o que eu faço. Não, na manutenção você tem as áreas de normativos, né? O cara que entende mesmo ali, especifica, isso aqui vai ser feito de tal modo, tal procedimento, se não foi feito, vai avaliar por que não foi feito, o que pode ser melhorado no procedimento de manutenção. E aí tem as sub-áreas da manutenção, né? O cara pode ser um especialista em manutenção de equipamento, de estruturas, pode ser um mantenedor de sistema de proteção e automação. A operação também vai ter os normativos, vai ter o centro de operação, vai ter o cara que vai, enfim, fazer a integração. E na regulação, a engenharia vai atuar tendo esse conhecimento técnico mais voltado para a parte regulatória, né? Cálculo de tarifa, solicitações, demandas perante a ANEEL, quando você é de uma concessionária, você vai numa distribuidora, entrevista de emprego, diz que se interessa aí pela parte de regulação, aí vão lhe colocar em uma área mais associada à solicitação a reconhecimento de receita, enfim. Aí você pode atuar também em relacionamento com acessantes, né? Com CCT, CCIs. E é isso, pessoal. Achei que ia ser mais rápido. Realmente. Levou as 2 horas, basicamente. Se o Weber não tiver mais alguma dúvida aí, vai ver o contato, né? Do Sinatec. Né? Eu não tenho dúvida, não. As minhas dúvidas foram tiradas durante, né? E a dúvida dos meninos também. A plateia diminuiu pela metade. É normal. A galera quer sair para tomar cana. Renato, vamos deixar marcada a próxima para quando? Posso... Próxima terça? Rapaz, eu deixo agendado. Eu tô tentando andar com a aula. Aí depois dessa aqui eu já vi algumas melhorias, etc e tal. E talvez eu tenha um retrabalho grande. Pronto. Mas aí vai ser o que a próxima? A próxima eu vou colocar as subestações. Vamos colocar as subestações. Arranjo, direcionamento, etc. 230 e 500, você falou, né? Não, você prometeu, não, bota 230 e 500, tem problema não, a gente aumenta esse número de aula. Esse homicídio aí que você vai cometer, o tirocínio aí, a gente pode pedir aí. Então, de qualquer maneira, fica pré-marcado para a próxima terça-feira, esse horário. Terça-feira, aí se tiver algum problema na confecção lá, eu te aviso com antecedência pra gente já remarcar. Pronto, qualquer coisa eu deixo aviso. Renato, obrigado pessoal. Renato aqui é querido demais, além de ser aqueles 4 pica das galáxias que eu sempre menciono, né, que passaram pelo curso. Eu que eu digo pra todo mundo, se você não aceita, problema é seu. Mas eu que eu falo pra todo mundo. Aí você me quer. Né? Beleza, Renato, obrigado, querido. Valeu. Pessoal, obrigado. Até a próxima terça, se Deus quiser. Valeu, meu filho.